Olá, amados e amadas. Você é herdeiro? Será que você é herdeiro? Herdeiro da promessa? Para ser herdeiro tem que ter uma relação de parentesco na família. Você precisa ter uma relação de parentesco com o autor dos bens para que você possa herdar. O filho adotivo, ele, ainda que não tenha a natureza dos seus pais adotivos, ele, quando adotado, ele também passa a ser herdeiro. A pergunta é possível um filho adotivo ter as mesmas características dos seus pais biológicos, dos seus pais adotivos? É possível? Se nós somos herdeiros das bênçãos do Senhor, somos filhos por adoção, nós teríamos então as mesmas características do nosso pai? A palavra de Deus diz que Deus nos colocou a natureza de filhos e nos deu a condição de herdeiros legítimos. Nós vemos duras críticas ao longo da história em relação aos filhos havidos fora do casamento antes da Constituição de 1988. Esses filhos havidos fora do casamento, eles não eram reconhecidos como filhos legítimos e, portanto, estavam fora da herança. Mas foi introduzido no artigo 227 da Constituição, em seu parágrafo 6º, o seguinte, vou ler: os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, e é proibido qualquer designação discriminatória relativa à filiação. Porque nem sempre foi assim. Só passou a ser assim a partir da introdução desse parágrafo 6º. Meus irmãos, o que é ser herdeiro? Qual é a visão que você tem de herdeiro? Biblicamente ou civilmente, o conceito que você tem de herdeiro. Herdeiro é a pessoa que tem o direito de receber de graça o que está a ela destinado. Ela não dá nada, ela não contribui com nada, ela apenas recebe. Isso no reino de Deus se chama graça. Graça é Deus nos dando tudo de graça. Peça de graça que Ele vai te dar de graça. Pela graça que Ele dá a você alguma coisa. O irmão do filho pródigo achou que para receber alguma coisa precisava trabalhar. Quando o seu irmão, que saiu de casa e gastou toda a herança, voltou para casa, ele reclamou com o pai: eu que estou aqui, tenho prestado tanto serviço a ti, você não me deu nada. Ora, se o pai lhe desse alguma coisa pelo serviço prestado, a glória não seria de Deus, mas seria dele e seria pelo que foi prestado. Ele iria receber algo do pai pelo que foi prestado. Deus não seria glorificado, portanto, recebi a base dos meus próprios esforços. Se eu faço algo e recebo a base dos meus próprios esforços, se eu jejuo a semana inteira, se eu cumpro todos os mandamentos, se eu oferto mais do que um outro irmão, se eu fico muito mais na igreja de segunda a sexta do que o outro irmão para receber algo, eu estou recebendo, não pela graça, estou recebendo a base dos meus próprios esforços. Como eu disse, a Constituição Federal, ela equiparou os filhos adotivos aos legítimos, ainda que haja diferença biológica. A bênção, ela é colocada em mãos de herdeiros. A bênção é colocada em mãos de herdeiros. Ao longo das histórias, nós vemos um clamor pela igualdade desses filhos havidos fora do casamento com aqueles filhos havidos dentro do casamento, porque a lei só permitia que esses filhos havidos dentro do casamento fossem herdeiros.
Nós vemos em João, capítulo 1, versículo 12, dizendo o seguinte: não somos filhos bastardos, somos filhos legítimos de Deus. E o interessante é que em Colossenses 1, no versículo 21, nós vamos ver o que é dito. Aqui é dito o que não é herdeiro. Quem não é herdeiro? Olha o que diz a palavra. A vós também, que noutro tempo éres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais, agora contudo, vos reconciliou, através de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quem não é herdeiro? O estranho não é herdeiro, o inimigo no entendimento pelas vossas obras mais, não é herdeiro. A palavra de Deus está dizendo quem não é herdeiro. Herdeiro é quem? Herdeiro é o Filho. Herdeiro é o Filho. Jesus Cristo é o herdeiro, nós somos o quê? Os remidos são co-herdeiros com Cristo. Em Romanos 8, no versículo 17, nós também vemos a palavra de Deus dizendo o seguinte: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos o quê? Glorificado. E esta filiação, ela só é dada pelo novo nascimento. Somente pelo novo nascimento. Deus nos adotou. Se ele nos adotou, a princípio não teríamos a mesma natureza dele, natureza biológica dele, porque ele nos adotou. Filhos adotivos não têm a mesma natureza biológica de seus pais adotivos. Mas olha o que diz a palavra. Deus nos adotou e nos fez. Deus nos fez. Foi ao nosso interior, arrancou o estranho, que eu acabei de ler, no versículo 21 de Colossenses 1. Ele arrancou o estranho, o inimigo, e colocou-nos a natureza de filho. E somente Deus pode fazer isso. Nos fez filhos por feição, que é diferente da adoção civil. Na adoção civil, os filhos adotivos não têm a mesma natureza dos seus pais adotivos. E depois que Deus fez isso conosco, ele nos integrou na família divina. Deus nos fez filhos nascidos da parte e da sua vontade. Então foi a vontade do Pai que fez com que nós fôssemos filhos. Em Efésios 2, no versículo 18 e 19, nós também temos a palavra dizendo o seguinte: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. São os membros da família, relação de parentesco, que dá a você o direito de ser herdeiro. Os ímpios não fazem parte da família de Deus, mas você, agora remido, você que nasceu de novo pela obra divina, é membro da família de Deus. Você não é um postiço, aquele filho ilegítimo, aquele que não é legítimo, havido fora do casamento, que antes da Constituição de 88 não era reconhecido como herdeiro. Você não é artificial. Nenhum médico conseguiria colocar um membro natural no corpo natural de tal maneira que ficasse identificado como parte do organismo. Por exemplo, uma perna, um braço postiço, falso, nunca seria membro do corpo. Mas pelo novo nascimento, nos tornamos membros do corpo de Cristo e por isso ele teve o quê? Ele teve que nos matar para nos criar de novo, nessa identificação perfeita.
E esta filiação nos colocou na posição de herdeiros. Você é herdeiro. Então não se preocupe, sua parte está garantida. Você não precisa fazer nenhum esforço. Você não precisa dar nada, nem contribuir com nada. Você apenas deve receber. Isso chama-se graça. Em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 7, nós temos o quê? Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Meus irmãos, que palavra maravilhosa. Um filho adotivo não tem a natureza dos seus pais adotivos? E o filho havido fora do casamento antes da Constituição de 88 jamais iria entrar na condição de herdeiro. Ele só foi reconhecido após a introdução do parágrafo 6º na Constituição de 88, reconhecendo esses filhos havidos fora do casamento como parte legítima para receber a herança. Eu espero ter ajudado vocês nesse esclarecimento após inúmeras explicações dessa pergunta que eu fiz nessa semana para alguns religiosos, alguns líderes, alguns pastores. E eu fiquei feliz com algumas respostas. E também eu fiquei muito triste com a resposta de alguns pastores que sequer citaram um versículo da palavra que pudesse esclarecer a questão do remido ser filho de Deus e, portanto, adotivo e ainda passando a ter a mesma natureza de Deus. É obra exclusiva de Deus fazer-nos nascer de novo. Se você, pastor, se você, líder, se você, religioso, ainda não nasceu de novo, lembre-se, você não é herdeiro da promessa. Que Deus possa te abençoar e te dar um esclarecimento maior para você que não conseguiu chegar a esse entendimento. Deus possa te abençoar e te esclarecer sobre essa questão de ser herdeiro. Um abraço, fiquem com Deus, Norli Carlini.